na tecnologia, página 12, final da 6ª linha. Poderia comentar a técnica da ação pelas pequenas coisas? Perfeito. Bom, eu acho que essa é a técnica ótima para começar a superação do orgulho. O que é a superação pelas pequenas coisas? Diante da identificação de um trafá, como esse, por exemplo, a pessoa ela vai colocar pequenas metas que ela possa ir aos poucos, né, alcançando. Por exemplo, a partir de agora eu vou observar todo tipo de pensene preconceituoso que eu tiver. Todo tipo de pensene na qual eu me sinta superior ou desvalorize outra pessoa. Isso é uma pequena coisa, ninguém vai ver você fazer isso, mas é muito importante. Pode falar. Em fatologia, na 9ª página, na 9ª linha, na página 12, o ato de não pôr a mão na ferida. Você pode comentar? Sim. O ato de não pôr a mão na ferida é o quê? É a pessoa não se dedicar a fazer assistência. Então, falta a reciclagem para a pessoa. Falta ela sair do próprio umbigo, ela reconhecer os próprios erros, né? Pôr a mão na ferida, ela pode ser vista de duas formas. Pôr a mão na ferida própria, de encarar, por exemplo, o orgulho, talvez até como um megatrafá, a pessoa tem que avaliar se é o caso. E, quando a pessoa não põe a mão na ferida, na assistência que ela poderia fazer a outras pessoas. Tá? Karina, marquei aqui no D. Karine, como é que você vê a condição? Existe uma pessoa que ela pode ser orgulhosa para algumas coisas e não ser para outras? Ela tem ali alguns traços que ela já desenvolveu, assim, que ela, por exemplo, ela consegue pedir desculpas, mas ela tem ainda aquela soberba para algumas coisas. Como é que você vê isso? É possível? Bom, eu penso assim, a autossuperação de qualquer traço, ela é paulatina. Né? O professor Valdo até coloca no verbete de centrifugação do egão, o egão não se desfaz de vez por atacado, mas sempre, gradativamente, parte por parte, esforço a esforço, dia após dia. Então, a pessoa não vai achar que vai começar a investir na autoconsciencioterapia hoje e amanhã ela já reciclou instantaneamente. Isso não existe. Né? Não é feitiçaria, é tecnologia. Então, precisa de esforço. Né? Então, assim, não existe uma imunização definitiva por orgulho. É como se assim, a pessoa tem que fazer revacinações. É que nem aquela vacina. Você vai primeiro, toma a primeira dose. Depois vai primeiro, toma a segunda dose. Então, é um processo continuado. Agora, eu acho que se ela já identificou alguns traços que ela, vamos dizer assim, já está melhor, eu acho que essa técnica da ação pelas pequenas coisas é bom. Dá uma autoconfiança. Vamos superar agora o resto, né? Que falta. Eu estou até falando... Eu estou até assim, pensando em pessoas que não têm autoconsciência, né, do processo. Às vezes você vê pessoas que são muito orgulhosas por alguma coisa, mas parece que para outras elas já fazem assim, já são mais light, né, já são menos... eu gosto muito do megapensente vocabulário do professor Valdo, que é assim, inexiste orgulho sábio. Qualquer manifestação de orgulho, que é uma manifestação, na verdade, de egoísmo, ela não é sábia, ela não é light. Ela tem graves consequências para a própria pessoa e para as pessoas com as quais ela convive. Então, qual que seria, vamos dizer assim, a terapêutica nesse caso? Vamos aprofundar nesse autodiagnóstico. Vamos entender, por exemplo, de que modo a genética, a paragenética e a mesologia influencia, dificultando ou favorecendo a manifestação desse traço. Porque a tendência da pessoa orgulhosa é ser superficial. Ela acha que já vi mais ou menos aqui, então eu sou orgulhosa, né? Porque só eu não peço desculpa, por isso que eu sou orgulhosa. Não é assim. Isso é interessante. Eu acho o buraco é mais embaixo. Isso é um ponto que você tocou que eu acho que é interessante mesmo. Principalmente porque o problema do orgulhoso é a baixa autocrítica. Então, se ele já vai no diagnóstico assim superficial, ele continua orgulhoso. Karine, eu queria saber que você me ajudasse em como lidar com uma pessoa orgulhosa. No contexto, por exemplo, de uma professora e uma aluna. E a aluna se mostrar bastante antagônica e você ficar sabendo que a aluna tem um contexto assim, de disputa com mulher. Como a professora poderia lidar nesse caso, por exemplo, com essa aluna? Tá. Eu vou colocar de uma forma que isso vai valer para vários outros contextos, tá? Bom, eu acho que antes a gente
talvez tomar uma postura de ajudar nesse contexto, seria importante a gente fazer a prova do orgulho com a gente primeiro, né? Então, a prova do orgulho, ela pode ser pessoal ou alheia. Tem aquele contexto, quando você está no avião, eles dizem assim, olha, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio, elas vão cair automaticamente. Primeiro você faz o quê? Bote a máscara em você, depois assista as pessoas que estão do lado. Então, primeira coisa, faça a prova do orgulho em você, né? E aí você vai ver se você vai ser culpabilizado ou inocentado. Se você for inocentado, acho que você está pronto para ajudar essa pessoa. Eu falo isso porque eu já tive vários contatos e convivência com pessoas orgulhosas e 2 bicudos não se beijam. É difícil, tem muito atrito. Então, em geral, quando a gente sente dificuldade de lidar com uma pessoa orgulhosa, é porque a gente tem tendências, né, tem autodileções paragenéticas, como diria o Pedro, orgulhosas. Eu acho que a melhor profilaxia seria essa. Karine, por favor, na página 12, fatologia, 7ª linha de baixo para cima, não sei se você já comentou, a entrada tardia na interassistencialidade. Sim. A interassistencialidade, ela é a megaterapêutica. Eu concordo com o Waldman, ele diz assim, é um remédio de amplo espectro, ou seja, serve para um monte de patologia, principalmente porque a raiz do orgulho é o egoísmo, que é o pai e a mãe de todas as patologias. Então, a pessoa orgulhosa, ela vai postergar essa questão da assistência, porque ela sempre está pensando nela, não está pensando nos outros. Então, no dia que ela se tocar, ela vai, de repente, entrar na interassistencialidade. No dia que ela fizer as recins necessárias, né, ela consegue chegar lá. Agora, 3, vamos dizer assim, orientações ou dicas, ou que serviu para mim, que eu acho que pode ser que sirva para outras pessoas, está na terapeuticologia, o item 3. Autoavaliação, exercitar com autonomia a capacidade de se autoavaliar de modo real, autêntico e objetivo, ajustando a autoimagem e a autoestima. Para a pessoa fazer uma autoatualização evolutiva, por exemplo, participar de um conselho cobaia, receber feedbacks, né, de outras pessoas, ser evoluciente no OIC. Essas são provas de orgulho, né? Se a pessoa conseguir encarar, né, vamos dizer assim, um processo desse, de conselho cobaia ou ser evoluciente, eu acho que ela vai ajudar muito a superar essa questão. Outra questão é o autoimperdoamento. Assumir para si a responsabilidade dos próprios erros, né? Sem justificar, reclamar ou culpar alguém. Porque, geralmente, o orgulhoso, ele se acha que ele tem um rei na barriga, né? Então, a melhor maneira é, não vamos passar a mão na nossa cabeça. A gente pode melhorar. O professor Val sempre me dizia isso, né? Eu confio em você. Você é muito mais do que você se apresenta. Então, vamos investir na reciclagem, não precisa passar a mão na nossa cabeça, né? E fazer o heteroperdão. E, para finalizar, o parapsiquismo, que é o quê? Investir no desenvolvimento do parapsiquismo interassistencial, doando as energias em favor dos outros. Porque, muitas vezes, a pessoa está sentada em cima do pote de ouro. Eu queria ressaltar um exemplo, que foi até perguntado, a consciência ectoplasta. A pessoa tem uma capacidade, uma potencialidade que ela podia aplicar, ajudar tantas pessoas, mas ela é um desperdício, porque ela só usa isso, vamos dizer assim, para si mesma, geralmente para se intoxicar, né, porque os pensamentos são egoístas. Ela despreza uma condição que poderia ajudar demais ela e outras pessoas. Então, deixar de ser mão de vaca energética. Acho que esses 3 itens da terapeuticologia foram os que mais me ajudaram. Karine. Oi. Página 12, em patologia, a dificuldade de receber assistência. A dificuldade de receber assistência. Por que a dificuldade? Porque a pessoa acha que ela não precisa melhorar. Ela acha que ela está ótima, né? Então, é muito difícil você ajudar uma pessoa orgulhosa. Ela não reconhece que ela precisa melhorar. Mesmo que você aponte, mesmo que várias pessoas já tenham falado, ela mesma até desconfie, ela coloca tudo isso para debaixo do tapete. Aí você oferece uma ajuda, faz uma terapia, participa de um conselho cobaia, vai numa dinâmica, é aquela coisa, você dá 1000 soluções, a pessoa diz sim, aí depois mais. Então, ela não está disposta a reciclar, ela não está disposta a mudar. Então, ela tem muita dificuldade de receber assistência. E de fazer assistência, consequentemente, também. Parabéns pelo seu verbete, pois ele tem muito a ver com as pessoas, né? De ambos os sexos e idade. Regina. Obrigada.
Eu queria só comentar uma coisa assim, importante. Eu coloquei algumas indicações. A pessoa quiser investir na terapêutica, os verbetes: ampliação do mundo pessoal, autovigilância ininterrupta, centrifugação do egão e descensão cosmoética. Acho que seria interessante dar uma olhada. Karine? A ampliação do mundo pessoal, autovigilância ininterrupta, centrifugação do egão e descensão cosmoética. Por quê? Às vezes a pessoa está reciclando o traço do orgulho, mas a recuperação ela é gradual, ela está indo em convalescência. Então a gente tem que trabalhar na prevenção à recaída. Ela não pode achar que melhorou um pouquinho, ela já acha que ela já está bem. Na verdade, ainda não está. Então, autovigilância ininterrupta. Não pode dar mole. Karine, aqui no B, voltando àquela questão que ela perguntou sobre a pessoa e a assistência, né, o orgulhoso e a assistência, e quando tem uma pessoa que assim, tem um caráter mais doador, né, e ela também tem dificuldade em receber assistência, essa pessoa teria orgulho ou teria um outro nome, essa condição? Olha, a pessoa que tem dificuldade de receber assistência, eu acho que tem um orgulho. Isso não exclui a possibilidade dela ser doadora também. Às vezes, é como eu falei, ela é uma consciência ectoplasta, tem um potencial de doação imenso, mas foi o que o professor Valdo falou para mim, é uma mão de vaca energética. Então, e aí? Aí a pessoa precisa decidir. Né? Tem tudo. Está sentada em cima de um pote de ouro, só precisa aplicar os trafores.